Fala galera, vamos falar do Full Stack Marketing, abordar a lacuna de mercado que existe para profissionais de marketing, as skills necessárias como profissional que a gente precisa ter e dominar para se habilitar a aproveitar essa lacuna, sentar nessa posição que é tão difícil de preencher pelo mercado, que é a posição de Head de Marketing. O que precisa para como Head de Marketing a gente performar bem e de que forma o Full Stack Marketing como programa pode contribuir nessa caminhada e que expectativas tu pode ter a respeito desse programa. O problema foi quando eu precisei contratar um gerente, então o negócio ficou ainda mais complexo. Eu precisei sentar numa posição de diretor, eu tinha que tocar outras linhas de produto que estavam sendo criados, outros negócios, participar de decisões de investimento, de cultura, de aporte, de relação não só entre diretores, mas com conselho, investidores. Isso foi tirando de mim a possibilidade de estar tão presente no nível tático. Já não era mais eu quem deveria direcionar, então fui atrás de um gestor. E foi nesse momento que essas limitações de caixinhas se mostraram intransponíveis. Eu basicamente não conseguia achar ninguém que era capaz de dominar um pouco de cada uma dessas coisas. Então não só growth, não só branding, não só dados, mas que dominasse um pouco de tudo, para conseguir fazer a relação das áreas, já que era o meu papel, esse do time, e ninguém do time tinha uma competência natural para isso, até porque não é nem culpa, né, da galera, porque nunca sentou na posição de desempenhar essa função. E eu estava nessa desde o início, por ser empreendedor era eu que estava lá, então eu fui obrigado a me desenvolver nisso. Só que às vezes a pessoa está lá 5, 6, 7 anos em comunicação, em que momento conseguiu exercitar aquilo? Então é muito difícil pegar essa pessoa para trazer ela para a posição de gestão de marketing. Então eu precisava de alguém um pouco mais polivalente. Foi muito difícil de encontrar essa pessoa no mercado. Além desse aspecto de ser difícil treinar, e no momento que tu senta na cadeira que tu descobre, quando tu dá esse pulo, vem uma série de responsabilidades que tu não estava acostumado a lidar ainda. Então antes ficava lá no operacional, dominava algumas questões técnicas ali, executava essas questões técnicas, mas no momento... E até às vezes achava que dominava as outras áreas por ter uma relação lateral com elas. Mas é no momento que ele vai para a posição de gestão e não trata lateralmente com essas áreas e tem elas sob sua responsabilidade, e não só as pessoas sob sua responsabilidade, a definição da pauta de priorização a ser tomada junto com elas, mas também os KPIs, os resultados dessa área. Ele que passa a responder, aí percebe que talvez, o que eu achava que eu entendia, talvez eu já não entenda tanto assim. Quando dá esse pulo para a gestão, duas coisas acontecem. É uma maior amplitude lateral, porque o que antes tu dialogava lateralmente agora é teu, então se antes a tua responsabilidade era growth, agora é tua responsabilidade tanto de branding quanto de dados. Então o nível de complexidade técnica aumenta. Como tu vira gestor e tu ganha uma função nova, que é a função gerencial da área. Antes, talvez tu até já fosse, eventualmente, tu não foi de um analista para um gestor da área, talvez tu foi antes coordenador de growth, coordenador de comunicação, talvez tu já até atuasse numa função de gestão. Mas é muito diferente tu ter a gestão da área, de tu ter a gestão de 2 ou 3 pessoas, que tu é praticamente um líder técnico, que dialoga sobre carreira, faz uma one-on-one, alinha prioridade, mas é num nível muito básico e dentro da tua zona de domínio. Quando tu pula para a gestão do marketing como um todo, não só ganha complexidade em número de pessoas, em largura de escopo, porque tu vai ter que dialogar sobre coisas que tu não está tão acostumado a dialogar, com perfis de pessoas que não é quem tende já a trabalhar contigo e a validar tua capacidade de trabalho, e especialmente como líder de uma área e não de uma função dentro da área, tu é responsável pelos KPIs e metas da área como um todo. E aí o diálogo não é só dentro da área, ele é para cima em nível de negócio, então sobe em nível de resultado e saber dialogar no estratégico e beber das necessidades do negócio para conseguir aterrissar elas para o nível operacional. Então essa função tática, quando ela não é bem desempenhada, se fica um abismo entre um estratégico de um CEO que entende de negócio, um time operacional que eventualmente conseguiria executar marketing, mas ninguém para conseguir fazer a relação dos dois. E é muito difícil fazer isso, porque é preciso tanto ter um pé dentro do operacional, nas 3 funções que eu mencionei, para conseguir saber de que forma que essas coisas se desdobram no nível prático, para conteúdo, comunicação, para growth, para gestão de cada canal, para a forma como a gente faz traqueamento, para os números que a gente olha, para direcionar dados. Então, e sem contar que ganham agendas novas. Então vai participar de planejamento estratégico, orçamentação, definição de time, demissões e contratações, de cultura organizacional e como que eu mantenho. Ganham-se todas essas novas funções do pilar de gestão, ao passo que se ganha uma série de coisas laterais de branding, growth e dados, tem que conseguir ir de cima para baixo. Então, é muito difícil fazer isso, não à toa que muita gente não se consegue. Então, a questão é quem que eu contrato para conseguir direcionar a área, o que essa pessoa precisa.
Normalmente as pessoas que dão esse pulo, a primeira ou segunda experiência delas, elas estão bastante enviesadas. E é natural, né? Então se a gente domina muito de growth, a gente tende a querer puxar a sardinha mais pro lado de growth. É onde eu domino, é com quem eu sei dialogar, é o que eu já sei fazer. Então a gente fica com pontos cegos na gestão. Não à toa, não é só a minha experiência, isso aí é uma questão de mercado, essa dificuldade. Saiu um relatório da Conversion que diz que 86% das empresas tão conscientes, sabem e querem resolver o problema de integração entre growth e branding, ou seja, estão desintegrados, 86%. Para 41% delas, esse é o principal desafio do ano, é o principal desafio do ano de marketing. Então essa bateção de cabeça, essa dificuldade de orquestrar a área, ela existe e ela é muito forte. Então esse generalista de verdade é um profissional raro. Por que eu digo de verdade? Porque tem muita gente que se diz generalista, mas essa é praticamente uma desculpa para não saber nada de muita coisa, e aí se auto-intitula generalista, o ego é protegido, a autoimagem fica imune, mas não se mostra na verdade. Então a gente vai conversar com ela sobre as várias competências do marketing, e tu percebe respostas genéricas, do tipo, veja bem, nesse caso eu priorizaria, eu veria com o time, eu não sei o quê. Não, beleza, concordo, mas na prática, o que tu já fez, o que tu faria, como é que tu olha para isso quando isso acontece? E aí tu percebe que o que é um generalista sem domínio, e aí não é um generalista, porque tem que saber bastante coisa e de uma série de domínios que sejam importantes para a função. E esse perfil, que é um perfil um pouco mais raro, que as empresas têm muita dificuldade de contratar, eu tive, fiz um amplo esforço não só de contratação, mas para treinar dentro de casa. É dessa experiência que eu trago grande parte das questões aqui do Full Stack Marketing, mas o lado ruim é que isso é raro, o lado bom é que a raridade gera uma oportunidade que a gente pode explorar. E daí o surgimento desse programa Full Stack Marketing, o meu esforço de trazer muitas das coisas que eu aprendi tendo que contratar, formar e trabalhar com profissionais de marketing para cá. E o que se pode esperar do Full Stack Marketing como programa, tá? Primeiramente, ele é um programa para ensinar e ajudar a pensar marketing. O que isso quer dizer? Ferramental, tem muita gente que fala sobre ferramental, só que tem tanta coisa no marketing, e cada uma dessas 4 grandes áreas, gestão, branding, dados e growth, elas podem ser quebradas numa infinidade de subfunções. Mídia pode ser quebrado em Google, Meta, TikTok, LinkedIn, Retail Media, Marketplace, isso só de mídia, CRM, WhatsApp, e-mail, fluxo de automação, campanha, newsletter. Então, tem muitas coisas, e todas essas coisas têm uma série de boas práticas, uma série de hacks, coisas que podem ser feitas que às vezes dão certo para um, às vezes não certo para outro. A gente se perde nesse mar de tanta ferramenta e tanta coisa para ser feita. E o que falta não é a ferramenta, né? O que falta é um entendimento da lógica para a gente conseguir saber, no nosso contexto, no nosso momento, com os recursos que a gente tem, com os nossos desafios de negócio, o que eu preciso fazer e o que faz sentido que eu faça. Para isso eu preciso dominar o que está acontecendo, entender o cenário, ter clareza do processo de marketing e saber pensar. Porque é sabendo do pensar que a gente aplica e sabe aplicar as coisas. E essa é uma principal função aqui do nosso programa. Outra coisa, eu venho falando recorrentemente, a gente conseguir ir além das caixinhas. Então a ideia é te capacitar para ser um maestro da área, ou seja, talvez tu não vai ser o melhor flautista, o melhor saxofonista, mas vai dominar o suficiente todas essas coisas para conseguir, ao sentar com um flautista e ao sentar com um saxofonista, uma dessas duas pessoas vai pensar, cara, que bom que foi, que bom que é ter essa pessoa como gestor, porque ela me habilita, ela me melhora, ela me direciona, ela me capacita, ela me dá clareza para quando eu fico confuso, e esse é essencialmente o papel do gestor. A gente vai trazer recursos para que tu consiga ser esse direcionador da área. Ele é um programa também para identificar lacunas, não só as lacunas da empresa, para que quando tu sair do curso, tu voltar para o teu dia a dia com um entendimento maior de o que é que precisa ser feito, e um domínio dos problemas maior, como as próprias lacunas de desenvolvimento que vai orientar os próximos passos de carreira e de aprendizado para onde que tu vai como profissional, seja já como gestor, como é que tu compõe as lacunas que tu tem, porque é normal ter lacuna, todo mundo tem lacuna, vai ter para sempre, a questão é ir cobrindo e conhecer as melhores formas para cobrir essas lacunas e direcionar o próprio aprendizado. Também é um programa para gestores de marketing. O que isso quer dizer? Não é que ele é para gestores de marketing, na verdade o ponto de vista que a gente vai olhar para as questões é um ponto de vista de gestão. Então ele serve amplamente para analistas que querem dialogar melhor com as áreas, analistas ou coordenadores que já estão olhando para a posição de gestão da área como um todo, ou aplicando para vagas, especialmente quem já está
E aí não só vai poder se preparar para o futuro, como vai poder implementar todas essas coisas, é um prato cheio. A pessoa que não está na posição também tem um benefício que muitas vezes, como a gente não pode treinar para a posição, a gente treina grosso modo sentando na cadeira, também não quer dizer que nada pode ser feito. O que se pode fazer? Duas principais coisas. Sabendo disso vai poder ajudar o próprio gestor a identificar, e aí vai contribuir para o time, vai contribuir para o gestor, que vai te adorar, porque tu é um habilitador de perceber coisas do time, tu vai ser um braço direito dele para orquestrar o time, até tu conseguir tu dar esse passo tu mesmo. Qual era a outra coisa? E também tu vai ter o entendimento para que quando tu sentar na cadeira e tu for viver essas questões, tu vai poder identificar elas. Porque muitas vezes a gente demora para reconhecer o problema que a gente está enfrentando. Quando essa situação surgir, vai identificar rápido e vai estar pronto para agir sobre ela. Então esse é o nosso ponto de vista, até porque no limite a gente pode falar infinitamente só sobre growth. A gente poderia ficar a vida inteira falando só sobre mídia, que é uma das funções dentro de growth. Essa não é a ideia. Então a ideia é o que de um ponto de vista de gestão é necessário saber de growth e de branding e de dados e como que eu relaciono essas coisas para o meu trabalho. Como é que isso aterriza do ponto de vista de conteúdo? Que é o que essa pessoa precisa dominar para conseguir mandar bem nessas 4 funções. Então aqui a gente faz um briefing, um pequeno preview do conteúdo programático que a gente pode esperar no Full Stack Marketing, que vai ter aqui. Primeiro, métricas e KPIs. A galera normalmente trata isso de uma perspectiva muito abstrata. Só que quando a gente domina métricas e KPIs, a gente domina um negócio, porque a lógica de negócio ela se traduz em números. Quando a gente consegue ler os números, significa que a gente treinou a visão de negócio. Porque eu sei, cada coisa que eu faço no marketing em nível de ação, em nível de plano de ação, eu consigo entender quais são os números que aquilo mexe e qual o efeito cascata que aquilo gera. Porque o ponto, e aí efeito cascata é um termo importante, porque o ponto não é só CAC, LTV, o que é CAC? CAC é, isso todo mundo sabe, ChatGPT está aí para responder, o Google também. O ponto é o que eu interpreto disso. E quando o CAC está mal, o que compõe o CAC? Quais são as métricas que estão abaixo do CAC que talvez possam ser explicação para o CAC que está indo mal? E quando eu identificar essas, quais são as métricas que estão abaixo delas que fazem... E essa relação me ajuda, inclusive, para discussões do tipo, frequentemente o CEO vai lá e fala, por que a gente não tal coisa? A capacidade de pegar, interpretar e falar, seguinte, porque se a gente fizer isso aqui trabalha essa etapa, resolveria tal questão, mas não resolve o problema, porque o problema é esse. E essa capacidade de criar um frame através dos números é o que mostra domínio de marketing e domínio do impacto do marketing no negócio. Isso a gente faz através de métricas. Então, por isso que a gente vai dar um deep dive nesse ponto. Segundo é público e ICP, porque necessariamente toda empresa vende algo para alguém. E tem profissional de marketing que já quer entrar fazendo social media e não para perceber, cara, qual é esse algo? Quem é esse alguém, para eu montar uma estratégia de marketing que aproxime esse alguém desse algo, desse produto. São coisas que a gente pega o bastão da área de negócio do histórico da empresa, mas sem pegar bem esse bastão não tem como fazer um bom trabalho de marketing. E aí esse bastão não é só definição de público, definição de persona, a gente tem persona decidida, ela é uma mulher de 55 anos, não sei o quê, mas na prática não sabe direito como usar. Então o ponto aqui é não só o entendimento das definições de negócio, que é quem é o público, quais são as suas características, por que esse é o público, qual é o produto, quais são os diferenciais desse produto, por que esse público se interessa por esse produto, porque afinal é isso que eu vou comunicar na minha estrutura de marketing depois, mas também de que forma que eu uso esse ICP montado no meu trabalho de dia a dia, de que forma isso cai em segmentação de mídia, de que forma isso cai para briefing da comunicação e como que isso afeta de fato o dia a dia, por exemplo, quando a gente vai fazer análise de criativo. Qual é o argumento de cada criativo? Para quem ele está se comunicando e qual que está performando melhor? Será que valida minhas premissas de público ou invalida minhas premissas de público e traz novidades aqui? Então, público ICP é muito importante, elas representam métricas e KPIs, e público ICP é a parte mais estratégica do marketing, depois se começa o trabalho mais tático. Como? Narrativa de marca. É composta principalmente de narrativa institucional, que são os valores de marca, que eu quero comunicar como marca, para quem, mas especialmente a narrativa de venda, que aqui é muito mais copy, realmente, que é o que eu preciso falar para esse público para ele querer comprar. Aqui vai do meu entendimento de quais são as dores deles, quais são as promessas que eles esperam ouvir, quais são os desejos dessas pessoas, e transformado numa narrativa. Por que transformado numa narrativa? No início do negócio, eu contei que eu sou empreendedor e eu comecei lá na tag direto com o público, testando. Eu fiquei anos fazendo isso, de modo que eu conhecia o público, eu conhecia o produto, eu sabia como dialogar com esse produto de forma natural, orgânica. Eu nem sabia que eu sabia, mas eu sabia. Quando veio o time de comunicação,
eu olhava para a comunicação e eu ficava frustrado. Eu acho que o meu time de comunicação não está conseguindo comunicar. Só que a culpa era minha. Como é que eles conseguiriam comunicar se eles foram contratados depois, eles não passaram por toda a experiência que eu passei? Aquilo que é tácito, talvez, para um empreendedor como eu, quem está há muito tempo numa empresa, não é óbvio para quem está entrando, precisa ser transformado em explícito. De forma que a gente construiu uma narrativa de marca, uma narrativa de vendas, que ela serve de briefing para toda e qualquer comunicação. Não só garante capacidade do time de conseguir fazer, como garante coesão entre os diversos ativos de comunicação. E aí cada ativo de comunicação não só é uma ação isolada e aleatória, como é uma peça de um quebra-cabeça. E se a gente junta todas as peças do quebra-cabeça, forma uma imagem. Essa imagem é a narrativa de marca. E ela é importante de ser não só criada, como gerenciada pelo gestor para entender qual é a comunicação que está indo para a rua nos vários canais, porque a complexidade de canal também tende a aumentar. E se a gente não tiver domínio disso, se perde a comunicação, a gente já nem sabe. E-mail fala de um jeito, social media fala de um outro, anúncio fala de um outro, nada se conversa, é um problemão. Depois, funil de marketing. Então, os funis de marketing, eles são a tangibilização da tua estratégia de canais. Por que isso é importante? Porque também, assim como a comunicação pode ser muito abstrata, se ela não tem uma narrativa que direciona, daí cada um comunica do seu jeito, também a estratégia. Eu vou comentar topo de funil, uma pessoa vai achar que é uma coisa e é outra. Eu comento a função de uma campanha, o briefing de um fluxo de e-mail. Se a gente não vê isso acontecendo, a gente tem dificuldade de saber o que é que a gente está criando com o marketing. E aí aparece uma série de ações. Toda empresa tem um funil de vendas, que é como é que eu atraio gente, como é que eu engajo esse tráfego ou esses leads que eu atraí e qualifico eles, e como que eu converto. Tem processo de geração de tráfego, processo de engajamento e qualificação, processo de conversão. Cada um nos seus ambientes. O e-commerce faz conversão num site, uma empresa B2B não faz a conversão direta, então ela capta lead, passa para um time comercial, e esse time comercial faz o final da qualificação e a conversão. Então estão estratégias de conversão diferentes, estratégias de engajamento diferentes, estratégias de tráfego diferentes. Funil de conteúdo, então de que forma que eu trabalho o meu conteúdo, tanto orgânico quanto pago, e de que forma eles se relacionam com uma estratégia de performance, de mídia, e integrar essas coisas para evitar que o orgânico e pago sejam muito separados, mesmo dentro da comunicação e dentro do marketing. Desenhar o funil é tangibilizar a estratégia, a gente vai passar por isso. E por fim, a arquitetura de traqueamento. Por mais genial que eu seja em growth, por mais genial que eu seja em branding, como é que eu sei se isso que eu estou fazendo está dando certo? Se eu não tiver dados, eu não consigo oportunidade de aprimoramento. Porque assim, eu vejo se está vendendo. Vendendo é o último número, a coisa mais fácil que tem a ver é venda. Agora, o que dessa estratégia toda que eu montei, e a gente tem um funil para isso, eu montei o funil, o que disso está dando certo ou não? A landing page está convertendo, o tráfego está funcionando, o produto está encaixando. Para eu ser capaz de saber o que está podre e o que está funcionando dentro da minha estratégia, eu preciso de números. E assim eu entro. E se eu tenho uma arquitetura de traqueamento que a maioria das empresas não tem, especialmente pequenas e médias empresas, sempre tem problema aqui, e elas nem sabem que tem problema, às vezes elas olham para o número, só que elas não sabem que o número está errado, que o número tem quebra, que o número não deveria ser confiável. Quando a gente resolve o traqueamento, e não só a arquitetura de traqueamento, mas saber fazer a leitura de dados, a gente tem um feedback loop para poder falar qual etapa da minha estratégia está dando certo, qual está dando errado. E aí, se tu for pensar, todas essas coisas te dão a capacidade de direcionar a comunicação. Funil de vendas e funil de conteúdo dão a estrutura para eu saber quais são meus canais, o que eu espero de cada canal e onde é que cada canal entra na minha estratégia. Cada um que vai criar qualquer coisa para esses canais vai saber o seu papel na estratégia. Isso direciona todo o time de growth. Narrativa de marca direciona todo o time de comunicação, porque a gente vai rechear essa estrutura, esse funil, com comunicação. Com páginas de venda, páginas de produto, home, e-mails, anúncios, posts, publi editoriais, influenciadores. O que todas essas coisas estão comunicando? A narrativa de venda me permite direcionar o branding, assim como o desenho dos funis me permite direcionar a growth, e a minha arquitetura de traqueamento me permite direcionar o time de dados. Essas coisas todas são os recursos que o gestor de marketing precisa aprender para conseguir ter nas mãos de alguma forma e contribuir para os times nas funções que eles querem esse direcionamento. Eles precisam desse direcionamento. Eles estão tão focados em uma coisa que eles esperam que alguém, que é o gestor, e é realmente o papel do gestor, ajude eles a fazer a relação disso que eles estão trabalhando com as outras coisas que eles talvez não estejam vendo. Então, e essencialmente, esses frameworks e essas ferramentas aqui, das métricas público, narrativa de marca, desenho do funis e arquitetura de traqueamento, são a base que a gente pode ter para sentar na cadeira, ser um bom gestor, um head de marketing, e conseguir direcionar a área como um todo, e são elas que a gente vai aprofundar no programa Full Stack Marketing.